Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do normal que eu vejo aí pelo YouTube. Muita gente sempre fala de renda, né, quando a gente está falando de fundos imobiliários, e de fato eles são instrumentos fantásticos para a geração de renda. Mas existe também um fator importante quando você está investindo em fundos imobiliários, que é a tendência realmente de você ter uma valorização de capital, pelo menos ali que acompanhe, né, a inflação no longo prazo. Então de nada adianta quando você vai investir no fundo de tijolo você ter uma boa renda se aquele fundo ele não está te protegendo também contra a inflação no longo prazo. E hoje a gente vai trazer aqui 3 fundos imobiliários, tá? Cada um de um setor, um corporativo de lajes, né? Um fundo imobiliário logístico e um fundo de shopping, que a gente acredita que existe uma certa distorção, um certo potencial aí realmente de uma reprecificação dentro do mercado. Você vai ver que sempre existe um motivo por trás, tá? Mas o que a gente acredita é que esse motivo por trás ele é um pouco mais de curto prazo e que esse fundo, né, ele tem uma gestão interessante, ele tem um portfólio bom, que a tendência é realmente ele conseguir reverter esse ciclo um pouco mais negativo, tá? Então, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Vamos então para a nossa lista de fundos imobiliários que, na nossa opinião, estão muito mal precificados pelo mercado. Bom, pessoal, vamos então para a nossa lista de fundos, tá? Que podem apresentar um ganho de capital interessante. Então, de novo, né? O nosso foco desse vídeo é mostrar alguns fundos imobiliários aqui que, na nossa opinião, estão com uma precificação aí bem pessimista em relação ao valor do que o fundo realmente pode entregar. Então, por algumas situações, né? A gente vai explicar um pouquinho no vídeo. Esses fundos estão negociando a patamares bem depreciados, tá? Mesmo dado a qualidade do portfólio, a qualidade da gestão, como a gente vê no HGRE. Então tem alguns pontos aqui que a gente vai colocar ao longo do vídeo que mostra, né, o motivo pelo qual a gente acredita que esses 3 fundos, e aí eu tive o trabalho aqui de colocar 3 fundos de setores diferentes, tá? Da parte de tijolo. Então a gente vai ter um fundo de lajes, um fundo de logística e um fundo de shoppings, tá? Caso contrário, eu teria colocado mais fundos de laje, né? Porque os fundos de laje, no geral, eles estão um pouco mais distorcidos aí, um pouco mais pessimistas em relação a outros setores, como por exemplo logística, já está um pouco mais precificado, tá? Começando a nossa lista então com HGRE 11, tá? Credit Suisse, né, como gestora, então aí já começa muito bem, mas o que pesa realmente no HGRE é a vacância, tá, pessoal? A vacância é muito alta aí, em alguns lugares chega a 100%, como na Torre Martiniano, no edifício Paulista Star, e grande parte dessa vacância não é uma vacância somente física, né? É uma vacância de fato financeira. Se a gente for olhar o portfólio do HGRE, entrando aqui rapidamente no relatório gerencial do fundo, ele até teve um dividend yield bem interessante nos últimos 12 meses, né, de 25%. Teve um não recorrente aí, porque eles fizeram a venda de alguns escritórios, né, e aí conseguiram repassar a venda desses escritórios para o cotista. Eles até falam um pouco sobre isso aqui dentro do relatório. Se não me engano, está aqui um pouco mais embaixo para vocês. E a venda do Park Tower, né? Foi exatamente essa venda do Park Tower que deu esse rendimento um pouco alto aí agora em janeiro de 2022, né? Então o fundo pagou 2,75. Aí esse pagamento aí foi o que garantiu um dividend yield bem interessante, né? Cerca de 25% de dividend yield aí nos últimos 12 meses, tá? E o que tem preocupado bastante os investidores no HGRE, né? Essa vacância realmente financeira muito alta, tá? Subiu para 30% aqui em dezembro de 2021 com novas vacâncias, né? Então o HGRE está passando por um cenário bem complicado. A gente vai olhar o portfólio do fundo aqui. Eu vou mostrar para vocês que o portfólio não é aquele portfólio premium, né, digamos assim, dos melhores portfólios, mas é um portfólio bem focado em São Paulo, 89% de São Paulo. Então, ele tem uma exposição a um certo estado, né, que tende a ter uma taxa de locação um pouco melhor. E o que pesa aqui dentro desse portfólio, né? Qual que é o ponto-chave mesmo que pesa e pelo qual a gente acredita, inclusive, que tende a melhorar, tá? Até porque tem muito espaço para melhorar do que para piorar nesse patamar. Quando você olha de fato, aqui tanto o Berrini One também, que é um ativo de excelente qualidade, né? AAA, e tem uma BL considerável, a gente acha que o fundo também consegue reduzir essa vacância ao longo de 2022, mas os dois principais imóveis que você tem que prestar atenção são esses dois aqui, ó, Paulista Star
e a Torre Martiniano, né, que são torres corporativas bem localizadas, tá? Tem uma classe aqui de A, então tem uma certa qualidade e elas são 100% vagas, uma ABL bem alta, né? Uma ABL total aqui, se você somar, quase de 30 mil metros quadrados. Então isso é muito impactante dentro do portfólio do HGRE, né? Então tem que tomar um grande cuidado com isso. Se você for olhar aqui, nem vai dar para pegar a ABL total aqui do HGRE, mas é relevante, tá? Você vê que são as maiores ABLs aí, uma das maiores ABLs dentro do fundo. O fato dele ter vacância 100% nesses dois imóveis pesa bastante para HGRE. Então a tese do HGRE é o seguinte, né? A gestão é muito boa, ele está fazendo até uma retrofit aqui na Torre Martiniano, deixando ela um pouco mais atrativa para futuros locatários. A tese é que ele consiga reduzir a vacância nos imóveis que são justamente os imóveis, tanto o Berrini One, que é um AAA, como também a Torre Martiniano e o Edifício Paulista Star. E a tendência é quando ele reduzir essa vacância, né, nesses três imóveis, é que o fundo seja reprecificado para cima, tá? Então, essa é a tese de investimento, ela é arriscada, óbvio, pode não acontecer, mas o fundo é um fundo honesto, é um fundo bom, tá? Não tem um portfólio tão bom quanto um PVBI da vida, mas é um fundo excelente. Até deixando um disclaimer aqui em relação a esse imóvel aqui em Porto Alegre, que na minha opinião é bem distoante aí fora do normal do fundo, né? E tem uma vacância considerável também, uma vacância inclusive que eu acho que não deve baixar aí ao longo de 2022. O que é que deve baixar a vacância ao longo de 2022? São Paulo, alto nível de qualidade, né? E para cima, né? A para cima. Então a gente acha que faz sentido comprar o HGRE para aquela parcela um pouco mais de risco dentro da carteira. E menção honrosa dentro desse setor para o JSRE, que é um fundo muito bom, também muito bem gerido, que tem uma certa vacância ali para fechar e, consequentemente, ser reprecificado pelo mercado também. Tá? Indo para a logística, a gente pode ver aqui o XPLG, na nossa opinião, é o fundo que pode ter um certo ganho de capital ali, porque tem uma dinâmica que está acontecendo dentro dele, né? Uma vacância pequena aqui, tanto no Duque de Caxias, como também nesse prédio aqui da Unilever, no Cone Multimodal. Então você tem uma pequena vacância aqui nesses dois prédios, né? Uma vacância física do XPLG está até razoável, está em cerca de 9%, se não me engano. 9% da área bruta alocável total, mas eles estão com a vacância financeira de 1,2%, né? Porque eles têm uma renda mínima garantida em um dos imóveis, então eles têm um certo tempo para alocar esse imóvel, e segundo a gestão, eles estão bem confiantes que eles vão conseguir locar esse imóvel. Então acho que aqui realmente o mercado está um pouco incrédulo que eles consigam realmente reduzir essa vacância, e aí está colocando essa precificação um pouco mais baixa. Não é uma roubada, de fato, se você olhar o valor patrimonial aqui, 0,8 valor patrimonial não se compara em relação ao 0,7 aqui do HGRE, mas ainda assim, né, na minha opinião, é um fundo que tem um potencial aí para estar precificado pelo menos a 0,9 VP, 0,95. A gente vê outros fundos de logística que têm boa qualidade também, mas que estão com a vacância mais equalizada que o XPLG, e negociam aí muito próximo do valor patrimonial, ou outros, né, até acima do valor patrimonial. Então, a gente acha que a tendência realmente é que ele consiga fechar um pouco esse gap, tá? Tem muita gente que não gosta da gestão da XP, mas a gente gosta, a gente acha que eles fazem um bom trabalho, né? Algumas críticas em relação a algumas aquisições para aumentar muito o tamanho do fundo, mas o fato é que o XPLG ele já tem 3 bilhões de patrimônio líquido, né? E isso sem dúvida, é um mérito da gestão da XP. Dentro desse setor a gente tem uma menção honrosa para o LVBI, tá? É um fundo também muito bem gerido e que a gente acha que tem um potencial também de crescer aí a cota ao longo dos próximos meses. Para a nossa escolha no setor de shoppings, a gente vai de HSML. Aqui é um fundo também que tem um certo risco atrelado, um risco maior até do que o XPLG, com certeza, inferior a HGRE na minha opinião, mas tem um risco bom atrelado pelo seguinte, tá? Está acontecendo? Qual que é a dinâmica que a gente está tendo? A gente tem uma vacância forte aqui no Granja Viana, metrô Tucuruvi, e tem uma inadimplência alta também, tanto no Shopping Osasco quanto no metrô Tucuruvi. Então, se você olhar até as vendas, né, um bom indicativo de como o shopping está indo é só as vendas. Se você comparar com 2019, você vai ter uma noçãozinha melhor, né? Tirando esse cenário de pandemia, que aí fica muito distorcido, né? Por exemplo, qualquer shopping, seja ele qual for, tá vendendo mais do que ano passado. Isso não significa que o shopping tá bem, né? Você pega em relação a 2019, aí você tem um patamar melhor. Lembrando também que você tem inflação no meio que distorce um pouco, então sempre bom a gente olhar isso. Mas a gente vê, né, o melhor shopping, na minha opinião,
do portfólio do HSML, o Pátio Maceió, ele está vendendo mais 14% em relação a 2019, então já recuperou bem, inclusive passou. O Granja Viana menos 10%, então não está bem, né, o Granja Viana. O Osasco vendendo um pouquinho acima de 2019, não pega nem inflação aí. Então, tem que... Os principais que você tem que ficar de olho, né? Dentro do portfólio do HSML é o Granja Viana, o Osasco e esse aqui, Metrô Tucuruvi, que está indo muito mal, menos 24% em relação a 2019. Então, e principalmente pelo fato dele ter uma ABL bem grande, né? A ABL total de 32 mil aqui. Você vê que é uma das ABLs maiores aqui, a segunda maior ABL que eles têm, né? Isso impacta muito o fundo, tá? Então, é um shopping que não tá indo bem, que tem que ser visto de perto, tem que ficar tem que tomar um certo cuidado, tá? Até ao investir nesse fundo aqui. Existe um motivo pelo qual ele está precificado abaixo, né? Se o shopping melhorar, se o Metrô Tucuruvi voltar a vender bem, o Osasco voltar a vender bem, o Granja Viana melhorar um pouquinho, né? A tendência é realmente esse fundo imobiliário ser reprecificado, tá? E o shopping que eles têm lá em Rio Branco tá vendendo um pouco maior aí em relação a 2019, não cobre também a inflação, mas está indo bem em comparação com os outros que a gente vê aqui. Outro dado que eu queria mostrar para vocês também é essa questão da inadimplência aqui dos descontos, né, que eles tiveram que dar ao longo de abril de 2021 e maio de 2021. Então isso impactou bastante o resultado do fundo, né? E agora a gente está vendo aqui novamente, né, uma certa alta aqui no finalzinho de 2021. Provavelmente também por conta da dinâmica que a gente está tendo agora no início de 2022, né, com a nova variante e tudo mais, pode ser que esses descontos e essa inadimplência elas deem uma subida novamente, né? Se os shoppings chegarem a ter alguma restrição. Uma coisa interessante a gente aprende também olhando o gráfico do HSML. O que acontece, né? Quando o fundo veio a mercado aqui em meados ali de 2019, ele veio numa precificação que parece razoável. Depois ele teve a fase otimista, né? A fase de euforia. O fundo chegou a negociar R$ 125, aí veio a pandemia. Bateu muito no fundo de shopping, né? Eu lembro que até o HSML teve alguns dias ali de bastante irracionalidade no mercado. Teve dia que eu comprei, por exemplo, o XPML a R$ 50, o MOL 11 a R$ 40. Foi um dia só, um dia que o fundo tipo, caiu 15% e depois acabou fechando o dia em alta. Então ele não aparece no gráfico aqui, mas eu tenho o print, dá para provar, então esse dia existiu. E depois o fundo melhorou um pouquinho, né, em 2021 até ter a segunda onda que jogou o fundo para baixo de novo. E agora a gente vê um novo patamar aqui de cerca de R$ 78. O que a gente acha que é o preço justo para o HSML, né? Seria na faixa dos 90, 95, então assim, não é tão alto comparado com o que o fundo está negociando atualmente, tá? Se os shoppings principalmente aqueles que a gente citou, né, Tucuruvi, Osasco, eles não melhorarem, né, a tendência é o fundo se manter mesmo nesse patamar e continuar pagando o dividend yield aí bem fraquinho, né, de 0,55%, né? Muito abaixo do que outros fundos de tijolo estão pagando. Mas agora, se os shoppings melhorarem um pouco mais, né, você ter uma alta de vendas um pouco melhor, inadimplência reduzir, desconto reduzir, a tendência é que esse yield aí, ele tende a voltar para 0,6 ou quem sabe 0,65, né? E a tendência é o fundo ser reprecificado em relação ao seu valor patrimonial e, consequentemente, a gente acha que bate ali os R$ 90, R$ 95, pelo menos, tá? Então, essa é a nossa visão acerca do HSML. Menção honrosa dentro do setor de shoppings para o HGBS, também é um fundo de gestão da Credit Suisse. A gente acha que tem um portfólio até bem melhor que o HSML, mas a distorção do HSML, né, o tanto que ele tem para melhorar, a gente acha que é um pouco melhor. Então, de novo, pessoal, concluindo aqui o vídeo, né, a gente não está necessariamente apresentando as melhores opções, são opções que, na nossa opinião, tem um risco atrelado muito maior do que a média de cada setor, né? Então, pegar o HGRE de acordo com a média do setor corporativo, ele tem um risco maior. XPLG também tem um risco maior em relação à média do setor. Você tem BTLG, você tem HGLG em condições melhores. Se você pegar HSML, a mesma coisa, tá? Então, os três estão sofrendo uma dinâmica um pouco mais pessimista, mas na nossa opinião é uma coisa um pouco mais de curto prazo. Então, quem sabe, né, se você coloca um percentual ali que faz sentido dentro da sua carteira, você consegue aproveitar aí uma reprecificação desses fundos imobiliários no momento que as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, um pouco melhores, tá? Para esses fundos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa lista, tá? Comenta aí embaixo se teve algum fundo aqui que a gente esqueceu, que você acha que faz sentido a gente olhar também nesse
né, nesse quesito aí de valorização, né, de tendência a retornar a um patamar um pouco mais positivo. Lembrando que a gente não quer também investir em tranqueira, tá? A gente vê um certo fundamento por trás desses fundos, tá? Então é o motivo pelo qual a gente trouxe eles aqui, mas sem dúvida eles têm um desafio grande aí no curto prazo, tá? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like no canal, isso é muito importante pra gente, e se inscreva também caso esse conteúdo tenha agregado para você de alguma forma. É isso, até semana que vem. Bons investimentos para vocês aí.